Pai amado, nós agradecemos por tudo e queremos ouvir a Tua palavra. O Senhor vê cada um de nós, enxerga cada um de nós. E o grande desafio é a gente se enxergar como nós somos diante de Ti. Ajuda-nos nisto hoje, no nome de Jesus, amém. Muito bom, gente, muito bem. Nós queremos falar hoje, nós já falamos sobre a nova aliança, já falamos sobre como é que a gente se relaciona com Deus, vivemos uma nova maneira de se relacionar com Deus, e a gente precisa tornar isso prático. Então, uma pergunta, o título dessa mensagem é uma pergunta: quem é Jesus? E quem somos nós? Se alguém chegasse e perguntasse para você, quem é Jesus para você? O que é que você responderia? O que é que você diria? É meu Salvador? O que mais você poderia dizer de quem é Jesus para você? Hã? Ele é suficiente para mim. O que mais? São tantas coisas que podemos dizer quem é Jesus, né? Você sabe quando a pergunta quem é Jesus para você se torna mais importante? É quando você está, por exemplo, diante de uma situação muito difícil e você não sabe o que fazer. Nesta hora, quem é Jesus para você faz toda a diferença. Na verdade, você vai saber quem é Jesus para você é nesta hora, porque quando o barco está indo, quando o barco está indo para frente, como dizia meu pai, para baixo todo santo ajuda, na verdade, para frente. Mas quando existem algumas situações que você fala, e agora? Então quem é Jesus para você? E tem a outra pergunta, porque você conhece Jesus, você tem amigos, tem uma outra pergunta igualmente importante: o que é a igreja para você? Por que você vai na igreja? O que é a igreja para você? Se alguém te perguntar, o que vocês fazem lá nessa igreja, onde vocês vão? O que você diria? O que é a igreja para você? Estou ouvindo aqui. Aqui estamos numa célula, né? Uma célulazinha, de umas 400 pessoas, mas tá bom. O que é a igreja para você? Um lugar de adorar a Deus. O que mais? Oi? É a minha segunda família. O que é a igreja? São perguntas importantes? Muito importantes. E o que será se nós perguntássemos para Jesus, o que ele diria? Na verdade, quem fez essas perguntas não fui eu, sabe? Quem fez essas perguntas foi o próprio Jesus. Quer ver? Olha só. Oh, Jesus. Mais. Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus pega os seus discípulos e vai até um lugar chamado Cesareia de Filipe. Lá em Cesareia de Filipe tem um templo de adoração pagão, chamado a Porta do Inferno, a Porta do Hades. Jesus leva os seus discípulos a um lugar onde no passado tinha sacrifícios humanos. Os pais sacrificavam os filhos daqueles deuses. Lá naquele lugar chamado a Porta do Inferno, era um lugar cheio que é uma caverna, tinha muito enxofre. O pessoal começava a jogar um bode lá dentro, botava, e se esse bode, o bode que saísse vivo, quando ele é jogado naquele enxofre, naquele negócio, eles entendiam que era a incorporação do Deus Pan, eles adoravam aquele bode louco. E Jesus está nesse lugar, fazendo um tour com os seus discípulos, e é nesse lugar, curioso, que Jesus faz essa pergunta. Ele, chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que as pessoas falam de mim? O que eles dizem? Quem eu sou para eles? E eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o Elias, e outros dizem que você é um dos profetas. Então, o que significa isso, João Batista?
João Batista é aquele cara que está sempre dizendo: raça de víboras, seus bandidos, vai vir o juízo, vocês vão morrer. Deve ser o João Batista, não é? Que voltou aí. Outro é Elias. Elias é um profeta que causou muitos problemas na Israel. Ele falou que não ia chover por 3 anos, não choveu por 3 anos, né? Enfrentou os profetas de Baal. É o Elias. Ou então alguém diz assim: é mais um profeta, alguém igual aos outros, alguém igual aos outros. Quando eu achava que eu sabia alguma coisa, porque quando a gente é jovem, a gente acha que sabe muita coisa, não é verdade? Não? Reparou não? Nossa, nada como um jovem para achar que ele sabe tudo. Eu achava que eu sabia quem era Jesus. Uma moça no escritório onde eu trabalhava, foi no lugar onde a Marisa se apaixonou por mim, você está entendendo? Eu trabalhava lá, e aí uma moça me perguntou: quem é Jesus para você? E eu, da minha própria ignorância dos meus saberes, dizia: Jesus para mim foi um grande homem, um profeta, alguém iluminado, mais um. Eu lembro que aquele dia, eu nunca esqueci aquele dia, eu nunca esqueci aquela resposta, porque alguma coisa dentro de mim não estava certo, e eu não sabia quem era. Alguma coisa a dizer dentro de mim o seguinte: ele é muito mais do que isso. Mas eu era o cara que lia os livros, eu era metido às religiões, não sei das quantas, do tipo, eu é mais um. Se ele é mais um, eu também posso ser como ele, não é verdade? Não. Jesus está assim, é um homem melhorado. Tanta ignorância. Então Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus pergunta assim: e vocês? Legal, isso aí é o que o pessoal está falando. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Agora imagina que é você que está lá e Jesus faz essa pergunta para você. Então, Leite, quem você diz que eu sou? E então, quem você diz que eu sou? Eles estão falando aí essas coisas, mas quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Esse aqui é o lugar onde eles estavam, né? Dos ídolos, não é? Na porta do inferno, já falamos. Então, Jesus pergunta: quem eu sou para você? Quais são as suas convicções a respeito de mim? Você pode não perceber, mas as pessoas estão olhando para nós, cristãos, e elas querem saber quem é Jesus para nós, o tempo todo. Por que você faz o que você faz? E na hora que nós enfrentamos certas situações, esta pergunta lá dentro é a que tem que ser respondida, porque se nós não respondemos essa pergunta, nós deixamos de responder nós ficamos sem resposta para muitas outras coisas. Quais são as suas convicções? Agora você imagina que Jesus tem 33 anos, 33 anos, o mais velho do grupo dele, Pedro, deve ter uns 20 e pouco, dizem que era Pedro e Simão Zelote, que eram o cara mais velho, 20 e pouco, gente. E o resto dos discípulos devia ter menos de 20. Esse é Jesus com os seus discípulos, ele quer mudar o mundo com esses caras, amém, gente? Você está entendendo, não? Quando Jesus manda eles de 2 em 2 para expulsar demônio, curar os enfermos, os adolescentes de 17, 18 anos, são eles que estão indo, vocês estão entendendo, não? Chegam os meninos de 17, 18 anos na casa de uma pessoa, e vai lá, expulsa demônio, cura os enfermos. Vocês estão entendendo a dimensão do negócio? E a religião diz para nós: não, só quando você tiver 40 anos de crente, que talvez, quem sabe, se você orar, aí vai entrar um e-mail no céu,
para ver se vai responder a sua oração, mano. Jesus vê as pessoas de um jeito diferente, amém? Mas ele faz uma pergunta: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? E Simão Pedro, diz o texto, respondeu, Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, que resposta boa essa, né? Tu és o Cristo, Christos no grego, Messias no hebraico, o ungido, o escolhido. Mas além de ser o escolhido, tu és o Filho. A maior revelação que Jesus vai dizer, Pedro, você teve essa revelação de Deus, foi quando Pedro falou, você é o Filho do Deus vivo. Ao dizer isso, ele está dizendo, Deus é um pai e ele tem um filho. Deus está vivo, porque ele está falando isso lá em Cesareia de Filipe, naqueles montes de templos pagãos. São vários templos, são vários nichos, vários deuses, várias imagens. Ele está falando, isto aqui tudo é morto, isto aqui tudo não serve de nada, o único Deus vivo é aquele de quem tu és o Filho. Amém. É muito poderoso. Está sendo declarado no lugar das portas do inferno. Um homem diz assim, este é o Filho do Deus vivo. Aquela porta do inferno representava os desejos dos homens. É tudo igual até hoje. O que os homens querem nessa vida? E as mulheres? Eles querem mais dinheiro, mais beleza, eles querem mais uma casa, e a casa, você quer outra casa, ele quer mais um carro, porque é outro carro, ele quer uma vida melhor de bênção, ele quer sempre mais, mas nunca está satisfeito, é mais, quero mais, porque eu preciso ter, para ver se eu consigo ser, eu quero respeito, mais, então, o que tem que dar? O que eu tenho que dar para esse Deus? Que troca que eu faço? O pior é que tem gente que vem na igreja com essa mentalidade, né? Mas a igreja é o lugar do Deus vivo. Então, Jesus responde a Pedro, Pedro, feliz é você. Não é legal ele falar isso? Quando Jesus fala, ele fala assim, Pedro, você é feliz, cara. Cara, você é um abençoado. Você é um bem-aventurado. Você é alguém que agora está se destacando. Por quê? Porque Simão, filho de Jonas, Jesus dá um nome de Pedro. Simão, caniço agitado pelo vento. Isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Ele está dizendo, não foi um homem que te ensinou. Isso aí que você falou não veio do seu raciocínio humano. Você não ficou pensando para ter uma conclusão a respeito. Você não leu num livro. Não veio alguém soprou na sua orelha. Você não sentou numa escola, ninguém. Isto aí foi revelado por meu Pai que está nos céus. Por isso Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então ele está dizendo, Pedro, você recebeu algo dos céus. Somente Deus, o meu Pai, pode permitir e fazer alguém entender quem eu sou, e eu sou mesmo o filho dele. Então, eu digo a você, que você é Pedro. Aí, Jesus muda o nome de Pedro, diz, você é rocha. Você não é mais alguém que agora vai para lá e vai para cá. Ai, o que eu tenho que fazer para Deus abençoar? Ai, meu Deus, o que Deus quer? Ai, eu não sei o que Deus quer. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Ai, meu Deus, o que eu faço para acertar na vida? Este é o Simão. Você é rocha, você é pedra, agora você está firmado. Agora os seus pés estão colocados numa coisa que é sólida. Você é Pedro, e sobre esta pedra não é o nome de Pedro, tá? Não é sobre Pedro que Jesus vai edificar a igreja. Sobre esta pedra, o que é a pedra? É esta revelação que você teve, de que eu sou isto mesmo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja.
Eu vou edificar a minha eclésia, no original, a palavra eclésia, um grupo de pessoas. O que é a igreja? Um grupo de pessoas. Ele não falou de um prédio, ele não falou de um templo. Esses caras não podem entrar no templo, eles não podem entrar. Por quê? Eles não podem entrar porque lá só entram os instruídos. Não. Jesus com seus discípulos, enquanto os rabinos levam os discípulos para o templo para ensinar, Jesus leva eles na porta do inferno, na cara de Satanás, para dizer: eu sou o Filho do Deus vivo, e eu vou edificar uma igreja, um grupo de pessoas como eu, que vão receber de mim a mesma identidade de filho, e as portas do inferno, as portas da morte, não poderão vencê-la, jamais não poderão. Pode aplaudir Jesus mesmo. Falou para os meninos lá de 18, 20 anos. A partir de agora é a eclésia que eu estou edificando. É um grupo de pessoas que vão ter essa mesma revelação. E não só de que eu sou filho. Eu sou filho, mas você vai aprender depois. Quando Jesus ressuscita, Ele diz: vai dizer aos meus irmãos que eu vou para o Pai deles e o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Agora eles são filhos, agora eles têm um Pai. Jesus fala isso quando Ele ressuscita, fala para Maria Madalena: a obra foi consumada. Como já pregamos na Nova Aliança, está consumado. Nós somos filhos. O Gustavo que está aqui é meu filho, a Gabriela é meu filho, a Melina aqui é meu filho. Vai ser sempre meu filho. Nasceu, não tem como, não tem ex-pai, não tem ex-mãe. É filho e é pronto. Amém. Você é filho de Deus, se você crê em Jesus, você é filha de Deus e acabou. Então, Jesus fala: eu vou edificar a minha igreja sobre esta revelação. E as portas da morte, as forças do inferno, as obras das trevas, quaisquer que sejam, a morte, a enfermidade, a doença, o que você não poderão vencer a minha eclésia. Nós já pregamos no passado que a eclésia aqui, não tenho tempo de reforçar. Mas o que é que Jesus está dizendo? Quando temos a revelação de quem é Jesus, recebemos a revelação de quem nós somos. Na hora que Pedro disse: eu sei quem tu és, ele falou: então eu vou dizer quem você é. Você é parte da eclésia. Amém. Quando nós temos a revelação de quem Ele é, nós começamos a nos ver. Então, se vocês sabem quem eu sou para vocês, então eu vou dizer quem vocês são para mim. E nós cantamos aqui, como é que é? Ficamos radiantes? Os que olham para ti são radiantes. Olharam, que nem diz Odemar, olharam para ele e foram iluminados. Ao Salmo 34, seus rostos não serão confundidos. Quando você sabe quem é Jesus, não tem mais confusão, não tem mais dúvida, não tem mais, acho que é, acho que não é, acho que hoje vou, acho que não. Acabou. E a aflição? E aí daí a aflição? Ele venceu o mundo, amém? Então eu posso também. Isso é firmeza, é rocha. Então, irmãos, se vocês sabem quem eu sou, disse Jesus, então eu vou dizer quem vocês são para mim. Isso é maravilhoso. Agora, o mais importante desse texto é que Jesus, ele caminha de eu sou, para você é, para nós somos. O que ele faz? Olha que legal. Ele caminha do eu sou, para você é. Quando Pedro fala eu sou, ele fala sim, eu sou. Então Pedro, você é. E depois ele diz, nós, eclésia, nós somos. Oh, isso é muito poderoso, gente. Porque parece que o evangelho hoje só vai até o eu, né? Eu isso, eu aquilo, eu isso, meu ministério, o que eu faço, o que eu não faço. Eu, Deus me ajuda, eu. Quando eu me converti, a gente cantava mais músicas de nós. Somos um corpo em Cristo,
Aleluia. Quem lembra essa aí? Lembra? Vai revelar a idade, né? Uns 7 lembra. Né? Nós cantávamos mais nós. Hoje as músicas cantam mais eu, você percebe? Por quê? Porque é uma geração que está sozinha. É uma geração que está perguntando a Deus. Não estou criticando falar eu, está ótimo. Nós cantamos aqui a primeira música, não é? Só quero a Ti e nada mais. É poderosíssimo, e é isso mesmo. Só que a gente não pode achar que o Evangelho parou no eu. Chegou a mim, acabou, não. Eu sou, você é, nós somos. Diga, eu sou, você é, nós somos. Eu sou Jesus, o Filho que venceu e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eu sou o Filho do homem. Mas você também é filho. Você é filho adotado por causa que eu fiz tudo por você. Você é salvo, regenerado, nascido de novo. Você tem o Espírito Santo. Você é filho do meu Pai. Por isso nós somos irmãos. Você é. E nós somos a eclésia, a igreja, a manifestação do reino de Deus nesta terra. Jesus não para no eu, gente. Jesus é sempre nós. A questão com Jesus é sempre nós. Temos essa consciência? Se somos nós, o outro é importante. Porque se fica só no eu, é só eu que importa, né? É só a minha necessidade, é a minha dor. E aí tudo volta para mim. Aí você vai se relacionar, aquela pessoa não falou, ela não falou comigo do jeito certo. Ai, ele não me trata segundo a minha linguagem de amor. É mesmo. Em vez de usar a linguagem de amor para a gente servir as pessoas, usa a linguagem de amor para ser egoísta. Ai, não me trata como eu gosto. Ai, não respeita a mim que é tudo eu, é tudo eu. Tudo criança, tudo órfão. Porque quem sabe que tem pai, sabe que tem irmão. Quem sabe que tem pai e tem irmão. E ter irmão não é fácil não, não é não? É fácil ter irmão não? Não, a gente briga com os irmãos. Meus netos brigam. Agora vai um brigar com um deles. O outro fala, não, isso aqui é meu irmão, isso aqui é meu irmão. Não brigo com meu irmão, eu brigo com ele, você não. Então, irmãos, há um tempo atrás nós até falamos, né? Uma série que nós pregamos, eu peguei lá. O pessoal pensa que a igreja é posto de gasolina. Não é? Vou lá e abasteço. Ai, estou tão cansado, descarregado. Ai, minha semana foi horrível. Vou lá para a igreja, né? Enche o tanque aí. Aí vai gastando a semana inteira, não é verdade? Não. Igreja não é posto de gasolina, gente, entendeu? Ora por mim, me dá uma palavra. Ai, eu preciso dar unção. Né? Vou para a igreja, alguém vai me dar um toque e os meus problemas serão resolvidos. Aí na segunda você começa a fazer todos os problemas de novo. Tem a igreja posto, shopping, cinema. Ai, é um lugar tão legal. Se eu vou lá com os meus amigos, o som é poderoso. Agora a gente vai sentar numa cadeira nova. Nós vamos montar uma outra igreja. Nossa, porque eu vou dizer, não, o pessoal é bacana. Nossa, é tão legal, né? Já foi no seu dia, fui num cinema. Usei meu cartão benefício. Poltrona de couro, lembra, amor? Reclinar, assistindo um filme, a Marisa dormindo no meu ombro. Tão confortável, a gente dormindo. Ai, Jesus, o pregador é legal, faz piada, encontra os amigos, a gente vai comer. Essa é o entretenimento. A igreja não é entretenimento. Mas é legal, tem essas coisas, certo? Mas não é só isso. Você abastece na igreja, abastece, mas não é o propósito. Também tem a igreja, o pessoal pensa que a igreja é o supermercado, né? O que eu preciso? Vou lá, pego. Quando eu chego lá, acho que não tem, eu vou para outra igreja, né? Vou para outra igreja. Aí vai catando um monte de coisa. Não lê a embalagem, para ver se está escrito assim, baseado única e exclusivamente na palavra viva de Deus. O pessoal vai para a igreja aí, começa a comer um monte de tranqueira. Chega lá, tá... baseado parcialmente na palavra de Deus, com contribuição de Lúcifer e anjos limitada. Tudo bem você receber ajuda na igreja, mas a igreja não é supermercado, né?
Não é um lugar que você vai lá para catar as coisas, pega o que eu preciso. Ah, eu tenho um problema, eu vou para a igreja. É o pessoal que ora quando só tem problema, não é verdade? Não. Quando se orasse mais, teria bem menos problema, não é isso? Então o que acontece? Me dê o que eu preciso, me sirva, me ensine, ministre sobre mim, me dê uma palavra, me dê a solução. Fale o que eu quero ouvir. Gente, isso não é eclésia. A eclésia está indo até as portas do inferno e dizendo: esta pessoa não pertence mais aqui, enfermidade, você não tem domínio aqui, trevas fora. Essa é a eclésia, amém? Ela vai. Esta é a eclésia. É quem Jesus disse que ele estava edificando. É para a eclésia que ele nos chamou. Então, se eu sou um consumidor na igreja, eu nunca estou satisfeito. Se eu vou na igreja para consumir, só para receber, ou então eu fico na minha casa, eu tenho a minha própria igreja na minha casa, eu não preciso de religião, não precisa de pessoas, não precisa do corpo de Cristo, então eu não tenho compromisso verdadeiro, se eu sou um consumidor, e eu não experimento o poder de Deus, amém? Porque o poder de Deus está na eclésia. O poder de Deus está quando 2 ou 3 de vocês estão reunidos no meu nome, eu estou ali no meio dele, eu estou ali. Então quem nós somos? Jesus falou que nós somos a eclésia, que é a igreja. Estou usando esse nome, porque igreja realmente é isto, não é? A igreja de Jesus é um corpo formado por pessoas, onde todos têm valor, todos têm função, todos têm responsabilidade. É um corpo, certo ou não? No seu corpo ele não tem nenhuma parte encostada. Tudo tem função, tudo tem valor, tudo tem responsabilidade. A gente não usa muito o dedinho do pé. Vamos cortar então. Quer cortar ou não? Você pensa que não tem. Então, irmãos, a convicção de quem é Jesus para mim leva ao entendimento que eu faço parte da igreja. Não sou um mero membro, não sou um mero consumidor, eu sou parte viva. Eu sou parte importante. Está claro isso, irmãos? Nós somos salvos, nós estamos debaixo da nova aliança. Nós temos muito mais, recebemos muito mais. Mas essa ideia que eu só recebo para mim mesmo. Ao conhecer Jesus, nós passamos do eu para o nós. A religião quer que você fique no eu. Os manipuladores religiosos trabalham com o eu. Sua necessidade, a sua carência. Manipula você. Para tirar alguma coisa de você. Mas Jesus fala do nós. Quando você não diz, a gente vai tomar a ceia é para quem discerne o corpo de Cristo, né? Cuidado, não tome a ceia se você não discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É saber que não se trata de você, é nós. Você faz parte de um corpo, você tem uma função, você tem responsabilidade, você faz falta. Você faz falta. Jesus está dizendo para você, você é importante, chamei para a minha eclésia, você faz falta. Se eu sou filho de Deus, eu tenho irmãos, pertenço a uma família. Se você pertence a uma família, você não está mais sozinho. Quantas pessoas sozinhas neste mundo, né? Esta época é a época das doenças emocionais, psicológicas. As pessoas estão sós. Têm síndrome de pânico. Não sabem o que vão fazer da vida. Estão no meio de um monte de gente. Tem um monte de rede social. Postam um monte de coisa. Mas estão sós. Eu ajudo, mas eu sou ajudado na eclésia. Eu ensino e eu aprendo. Eu amo e eu sirvo, mas eu sou amado e servido. Não se trata mais de mim, ou das minhas necessidades, mas de nós. Onde que acontece isso? Nos relacionamentos, na célula. Aqui não dá para acontecer isso. Aqui você está sendo inspirado, aqui você está recebendo entendimento e fala, cara, não tinha percebido, obrigado, você mostrou a palavra de Deus para mim, que bom, estou fazendo a minha função. Mas essa vida acontece nos relacionamentos. Por que a gente faz célula? Porque é para facilitar essas coisas. Por que célula é importante para nós? Porque lá a gente encontra pessoas.
O problema é que a gente acha que a célula é uma repetição desse ambiente, onde muitos sentam, falam, e os outros, e no final a gente come o lanchinho. Não, não é isso, gente. Pode comer lanchinho. Alguns comem, fazem ceias, né? Legal, é bacana, come bastante. Célula não é ministério, não é estrutura. É um encontro de pessoas com Jesus. Não é legal isso? É um encontro de pessoas com Jesus. Pessoas que já conhecem e pessoas que ainda não conhecem. Isso é muito legal. Sabe o que eu conheci Jesus? Que eu participei de um grupo de eclésia, onde eles conheciam ou não. E aí eu falei, mano, o que acontece com esses caras aqui? Eles estão tudo malucos, mas eu quero ser maluco que nem eles, porque eu vou dizer, esse negócio aí parece muito bom. Eles estão felizes, eles dão risada, eles contam esses... como é que Deus faz um negócio desse? Porque quando você conta o seu testemunho, você está dizendo, há um Deus todo poderoso Pai que cuida de nós, amém? Então você precisa falar. É um lugar de ouvir a voz de Jesus através dos meus irmãos. Que bom é ser amigo dos amigos de Deus, diz o Ademar, não é isso? Ouvir a voz do Pai, através do meu irmão. Receber vida para a vida oferecer. Sou feliz na família de Deus. A família de Deus é todos aqueles que são filhos de Deus. Então, é o lugar onde aprendemos a viver como Jesus. Aprendemos a obedecer a Jesus, ou seja, aprendemos a ser discípulos de Jesus. O que é o discipulado? Discipulado é coisa difícil. Discipulado é viver como Jesus viveu. Só que o discipulado envolve que alguém te ensine, porque às vezes a gente não sabe, amém? Eu não sabia um monte de coisa. Se eu não tivesse uns irmãos que me ensinassem, me corrigissem, falassem, cara, mais para cá, não é bem assim, não fala com a sua esposa, assim, trata o seu filho assim. Se não fosse isso, eu não tinha crescido. Mas eu cresci na eclésia, na reunião dos amigos. Onde que eu cresci? Vou no aniversário, começo a conversar com meu amigo, começo a falar dos filhos, ele me ensina. Eu vou no lugar, fazer alguma compra, ou sei, um amigo meu me discipulou, vamos comigo em tal lugar, que eu tenho que comprar uns negócios lá para minha casa. E aí nós vamos de carro lá para comprar um negócio todo de construção, ele está conversando, faz umas perguntas, daqui a pouco eu estou aprendendo, amém? Eclésia, onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio. Isso é discipulado. Eu posso tentar com um livro e abrir seu discipulado? Também é. Mas se você der só uma aula, se você pegar o livreto e abrir e der uma aula, isso não é discipulado, porque o discipulado é assim, a outra pessoa importa para você. A outra pessoa, como ela está, importa para você. Você quer ver o progresso dela, então isso é discipulado. Então se você abre um livro e ensina e você se importa, é um discipulado. Amém, irmãos? Então a célula é lugar de discipulado. Não é lugar de exibir conhecimento, mas amar e servir aos outros. Numa célula todo mundo fica falando para ver quem sabe mais, que mostra mais. Para, isso não é isso. Muitos acham que isso aqui é para exibir conhecimento. Nossa, como o cara conhece a Bíblia, hein? Você vê como o cara toca, acha que isso aí... Para, gente. Jesus não precisa disso, amém? Mas como nós podemos fazer, vamos aproveitar, certo ou não? Por que não? Lógico, se a gente não fizer culto aqui, você ir em outro lugar. Então é melhor fazer aqui, amém, irmãos? É uma gente se reunir aqui. Estão entendendo? Mas a eclésia é o que acontece quando você está com seus irmãos. Quando você fala, eles te ouvem. Mas eu não tenho que ser o perfeito? Não. Os testemunhos aqui edificaram ou não edificaram? Tem uma mãe aqui que falou, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vale a pena orar por um filho, tá? Porque ele vai fazer, Deus vai fazer, amém? E aí as mães falaram assim, eu vou começar a crer, se essa mãe pode crer, eu vou crer também, amém, irmãos? Então na célula tem que a pessoa falar, conversar, aprender a viver uma nova vida em obediência a Jesus a partir do ensino, testemunho, o exemplo de outras pessoas. Isso é discipulado. Chega na sua empresa de manhã, reúne o pessoal, lê um texto, mas aí você fala o que Deus Jesus fez na sua vida, o que significa na prática. Isso é discipulado. Explicar a origem etimológica da palavra, né? Por quantos capetas tinha na porta do inferno, isso não serve para nada.
Mas quando você fala, deixa eu dizer, eu conheço um Deus. Isso aqui que está dizendo aqui na Bíblia, significa isto, eu experimentei. Alguém quer falar alguma coisa? Amém, irmãos? Aí isto é eclésia. Pode acontecer lá na sua casa, pode acontecer com seus filhos na sala, chama de culto doméstico, é a eclésia. Pode acontecer na sua empresa, quando você vai no ônibus junto com um amigo conversando, para o trabalho. Jesus mandou fazer discípulos ensinando e obedecer a Ele. Então a gente tem célula, reunião, evento, qualquer outra coisa, é para fazer discípulos. Então a nossa célula, irmãos, é eclésia. Por que eu estou falando isto? Porque o Senhor está olhando você e está dizendo, ei, eu tenho mais para você, não só mais para te dar, eu tenho mais para fazer através de você em favor de outras pessoas, amém? Mas eu estou aqui há um dia, que bom! Você já é mais velho que que muitos bilhões de pessoas nesse mundo que não conhecem Jesus. Então, não é para ouvir pregador, pregar mensagem, a célula é para aplicar a mensagem. É um lugar para a gente participar, pertencer, contribuir. É um lugar para experimentar a presença, poder e propósito de Cristo. O que é isto? O que é isto? A presença é o Espírito Santo tocando cada coração. Você já começou a conversar com uma pessoa, com um casal, e de repente a conversa que você estava falando sobre o Corinthians, se ia comprar, não é, mortadela naquela padaria que é legal, e daqui a pouco surge um assunto, daqui a pouco você está falando de Jesus, e você sente a presença do Espírito Santo? Você sente que você precisa dizer alguma coisa para aquela pessoa? Aí você chega e pega no braço da pessoa e fala assim, posso dizer uma coisa? Jesus se importa muito com você. E aquela pessoa chora e fala, por que você me disse isso? Pronto! É a presença dele, amém, irmãos? É o poder libertando, curando, consolando, encorajando. Que o poder de Jesus muda as realidades. Posso orar por você? Qual que é a sua dor? Eu tenho uma situação assim. Aí você sabia, aí você cita um texto. Nós vamos orar porque Ele se importa. Isto é a eclésia em ação, amém? Qualquer pessoa que conhece Jesus pode fazer isto. Amém, irmãos? Não deixa para o líder de célula fazer isso, é você mesmo. Não espera a reunião da célula, faz lá no seu trabalho. Pelo telefone com o cliente. O propósito é alcançar outros e fazer deles discípulos de Jesus. A eclésia, que se manifesta onde 2 ou 3 estão unidos no meu nome, e a célula é um lugar de 2 ou 3, certo? Não? Como a festa de aniversário que você está lá, é um lugar de 2 ou 3. Até quando você vai visitar um parente. É que parente é mais difícil, né, gente? A gente sabe, né? Eles não acreditam muito na gente. Leva um amigo. Aí o seu amigo fala tudo que você falou para o seu irmão, ele fala a mesma coisa, ele fala, rapaz, aquele seu amigo me deu uma luz que eu nunca tinha ouvido. É assim, não é? Mas foi você que levou ele lá. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, eles se reuniam nas casas. Não tinha igreja nessa época. Um de vocês tem salmo, um tem palavra de instrução, um tem revelação, um tem uma língua, uma interpretação, tudo seja feito para edificação da igreja. Então a gente precisa se reunir. Se alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado, na eclésia, falando consigo mesmo com Deus. Tá, se você está falando em línguas, ora baixinho para você e tudo bem. Se Deus tiver uma palavra, você fala. Está dando para entender? Porque é assim que funciona. Tratando de profeta, fale 2 ou 3, outros julguem o que foi dito. O Paulo está dizendo para uma igreja de Corinto que tinha um monte de gente com problemas, está entendendo? Que eles podiam falar, edificar mutuamente. Ele está falando para esse grupo. Se vier uma revelação, alguém, cale-se o primeiro. Todos vocês podem profetizar. O que é profetizar?
encorajar, consolar, edificar. O que é profetizar? Encorajar, consolar, edificar. Mas o profetizar da religião brasileira é chegar lá, eis que Deus te digo, você tem que sair desse emprego, porque Deus vai te prosperar, ó varão. Para de fazer um negócio desse, dar direção para a vida dos outros, mano. Encoraja. Não, o cara tem que ser o grande profeta. Porque sou eu, tudo se trata de mim. Aqui na Eclésia se trata de nós. Aqui na Eclésia se trata de Jesus no nosso meio. Amém, irmãos? Mas vocês podem profetizar, encorajar. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. O que ele está falando? Ele está falando que todos nós, no corpo de Cristo, temos função, participação e podemos contribuir. Amém, irmãos? Só que você não precisa ser o outro. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Deixa eu dizer, você tem dons. Nossa, meu Deus, ninguém acredita. Você tem dons. Deus já deu para você. Você só não está usando. Porque você acha que é o outro que tem que usar o dom dele. E a gente acha que dom é uma coisa que tem que exibir. Dom é para servir, gente. Dom é para ajudar o outro. Porque o dom é concedido para benefício de todos. Não é para mim. A igreja é uma organização que trabalha para aqueles que não pertencem para ela. Não pertence, ela está sempre procurando abençoar o outro. Pode subir a banda aqui. Então, irmãos, o Espírito Santo dá capacidade. Que capacidade que ele dá? As mais variadas. Ele dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Já encontrou pessoas que podem oferecer conselhos sábios? É o Espírito Santo que dá. Ele dá a capacidade de mensagem de conhecimento especial. Ele fala uma coisa sobre você que ninguém podia saber, mas Deus fala para ele. A outro, ele dá grande fé. O único Espírito dá dom de cura. Dá o poder de realizar milagres. A outro a capacidade de profetizar. A outro dá a capacidade de discernir se a mensagem é de Deus ou não. A outro dá a capacidade de falar outras línguas. O outro dá a capacidade de interpretar. Tudo isso é distribuído pelo mesmo Espírito que concede o que deseja a cada um. Você percebe o que ele falou? Presta atenção aqui, essa parte é importante. É a um e ao outro e ao outro. Você percebe que ele não dá tudo para um só? Mas a religião diz, não, tem que ser o cara que tem tudo. Então sabe o que a gente faz? Como eu não tenho o dom do outro irmão, eu não uso o meu. Como eu não faço o que o outro faz, eu me anulo. E Deus fala, para com essa besteira. Eu dou para cada um uma coisa diferente, para que ninguém se orgulhe, e para que cada um faça a sua parte. Amém? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o Senhor me diz, as pessoas precisam me ver como eu as vejo. Eu estou dizendo para você como Jesus te vê. Ele vê você assim. Parte do corpo dele. Com dons que ele dá para você abençoar a outros. E você ainda disse, a Bíblia, que você pode pedir outros dons que ele vai te dar. Não vou falar sobre dons. Mas num lugar que tem pouco amor, tem poucos dons. Porque o dom serve para abençoar a outro. Pouco amor, poucos dons. Igrejas que não têm dons, que as pessoas não têm dons, é uma igreja que não tem amor. Tudo pode ser muito certo, tudo é muito, tem que ser tudo muito certo. A pessoa tem que ser perfeita, mas não tem graça, não tem dom nenhum. Aí em Corinto, que é uma igreja que tem um monte de coisa errada, mas tem amor de Deus lá, as pessoas querem se acertar, o Espírito Santo está derramando muitos dons para servir a outro. Onde tem muito amor, tem muitos discípulos. Onde tem muito amor, vai ter dons e milagres. Só que presta atenção aqui, você não é dono dos dons, entende? É o Espírito Santo que vai dar. Mas se você não estiver disposto a servir e amar, não vai aparecer. O amor uns aos outros é a marca dos discípulos de Jesus. Então, gente, todos estão contribuindo para a edificação da eclésia. Jesus falou o quê? Eu edificarei a minha igreja. Ele está usando as pessoas para isso. Ele está usando os irmãos. Porque Ele está presente no coração pelo Espírito Santo.
Como é que Jesus está edificando a igreja hoje? Falando com cada um, e um falando com o outro. Eu estou sendo usado aqui para edificar a eclésia de Jesus, não estou? Estou. E você não? Porque não tem o microfone? Para. Eu edifico mais quando eu falo com uma pessoa, e a pessoa olha para mim e fala, muito obrigado, eu não tinha entendido isso. Edifiquei mais do que aqui. Aqui eu não estou conversando com você, eu só estou falando. Jesus está presente na célula, em qualquer encontro dos cristãos. Você está se enxergando? Eu sou, disse Jesus. Ele está dizendo, você é. E nós somos a eclésia. Nós somos a igreja. Amando as pessoas e fazendo discípulos. Nossa igreja tem a visão, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo, fazendo discípulos, formando discípulos. É a nossa visão. É verdade. Família de Deus. O que vocês fazem lá na igreja? Lá nós amamos as pessoas e fazemos discípulos. Amando as pessoas, fazendo discípulos. Porque primeiro você ama, depois você faz, não é isso? Não? O grande mandamento, amar. A grande comissão, a tarefa, fazer discípulos. Ou você pode dizer também o quê? Fazendo discípulos, amando as pessoas. O que vocês estão fazendo lá? É um movimento contínuo. Estamos fazendo discípulos, de que jeito? Amando as pessoas. E porque nós amamos as pessoas, o que nós fazemos? Discípulos de Jesus. E como é que vocês fazem discípulos de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus como? Amando as pessoas. Vendo elas como elas são. Tendo uma visão profética delas. O que é a visão profética das pessoas? É ver o que Jesus vê. Dizer para elas, eu vejo isto. Por que você vê? Foi Jesus que mostrou para mim. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Nesse encontro. Por que o Senhor fez mudar a mensagem? Que eu achava que eu tinha que pregar. Porque Ele está dizendo, chegou a hora. A gente começar a enxergar e ver. Nós mesmos como Ele nos vê. Amém? Olha como Ele te vê. Você é o corpo de Cristo. Ele te deu dons. E os meus erros? O que tem os seus erros? Diante de você tem uma pessoa que está há 40 anos cristão e que erra até hoje. Mas eu não sou a soma dos meus erros. Eu sou quem Ele diz que eu sou. E hoje eu sou melhor do que antes. Por quê? Por causa da graça e do amor dEle. E mais principalmente, presta atenção, principalmente, porque pessoas, eclésia, me ajudaram. Minha esposa me ajudou, meus amigos me ajudaram, meus filhos me ajudaram, e até hoje. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo.